Mas vamos mudar de assunto um pouquinho, falar de um assunto leve. Olha só, o presidente chinês Xi Jinping foi comparado a Mao Tse-tung em resolução de 100 anos do Partido Comunista da China. Isso abre um caminho para um terceiro mandato do líder asiático. É isso mesmo, Eliseu Caetano. Eu vi você arrumando justamente a gravata, ficou muito boa aqui nesta sexta-feira, mas eu tenho certeza que você está de short. Muito bom dia, salve Paulo Matias, salve turma do Morning Show. Tô de short, sim, porque, né, eu trabalho de casa. Mas vamos ao que interessa. Antes da gente falar do Xi Jinping, que pode ir sim para o terceiro mandato consecutivo e se tornar aí um dos presidentes mais longos lá da China, eu quero falar que eu achei muito bonitinho o seu casaquinho. Se tiver outro, manda aqui pra mim, viu? Obrigado, e outra querido. Coisa sobre a briga aí dessas duas vereadoras, fiquei imaginando a Adriles Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca. Imaginou? Atenção, segurança da Jovem Pan. Vou tirar esse implante aqui e pisar. O Joel já tira a peruca do Adriles, o Eliseu. Não vai demorar muito, fiquei imaginando essa cena, viu? Mas uma outra cena que tá chamando a atenção aí do cenário mundial, gente, é essa história do Xi Jinping, que foi homenageado aí nos 100 anos do Partido Comunista Chinês, o que abre espaço para uma possível reeleição dele. Se isso acontecer, vai ser o terceiro mandato consecutivo à frente da China. E o que mais me chamou a atenção nessa resolução do Partido Chinês é porque tem alguns trechos que literalmente, viu, exaltam o queridinho do nosso Adriles Jorge, o Xi Jinping. Falaram o seguinte, olha, a condução da pandemia, o ambiente externo ficou cada vez mais complexo e grave, mas a China enfrentou bem a pandemia. Sobre o desenvolvimento econômico, o Partido Chinês disse que se tornou mais equilibrado, coordenado e sustentável graças à força de Xi Jinping. Com relação à autossuficiência, eles falaram que o seguinte, o burô político continuou a seguir o princípio geral de buscar o progresso, ao mesmo tempo que garante a estabilidade. E ainda falou sobre outros pontos importantes, como a vitória sobre a pobreza, os avanços diplomáticos, a posição no mundo, a questão entre Hong Kong e Taiwan. Agora, sobre essa questão aí dos acordos diplomáticos, eu também chamo a atenção o seguinte, né? Deve acontecer até o fim desse ano um encontro presencial entre Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping. Isso já é aguardado aí há alguns meses, emissários de ambos países seguem conversando. Ontem, durante a COP26, lá em Glasgow, saiu um acordo bilateral entre China e Estados Unidos, onde juntas as duas maiores potências mundiais vão trabalhar num esquema de cooperação para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Aliás, China e Estados Unidos lideram, né, essa lista mundial. Então ficam aí pontos para a gente discutir aí no estúdio, além do casaquinho do meu querido Paulo Matias, que eu quero um igual, viu? Muito bem. Eliseu, obrigado, querido. Um abração para você. Ótimo final de semana. A gente se vê semana que vem. O Eliseu trazendo informações diretamente dos Estados Unidos. Eu tenho um minutinho para cada um e eu quero saber o seguinte. Quem que é pior desses dois que o Eliseu listou? Adriles. Bom, comparar o Xi Jinping ao Mao Tse-tung é uma honra entre assassinos, né? Porque o Mao Tse-tung matou milhões de pessoas para implementar uma ditadura de carnificina em que o indivíduo era simplesmente uma mônada social que servia e era escravo exatamente do Estado. E o Xi Jinping, se ele for nessa onda, eventualmente exportando o coronavírus criado em laboratório, ainda que seja por acidente, criou-se uma atmosfera de controle social e o Xi Jinping deve estar aplaudindo isso, né? E aí ninguém pode falar mal da China porque todo mundo tem relações comerciais com a China, que é um dos maiores países do mundo. E aí, essa imprensa, que como eu disse para Paulinha, come sim mortadela chinesa, come mortadela comunista, chega a vender espaço de 2 páginas puxando o saco do seu Xi Jinping. E eu falo aqui do jornal O Globo, é uma vergonha uma imprensa livre falando bem de ditadura, vendendo a sua opinião. Ou seja, existe uma hegemonia e jornalistas intelectuais que são comunistinhas desde as faculdades de comunicação amam a possibilidade de serem comandados por ditadores como Xi Jinping e corruptos por Lula. Por isso que a imprensa é globalista e está de cócoras, está ajoelhada a um princípio globalista ditatorial. Viva Xi Jinping, diz você, estudante de comunicação e jornalista que vende espaço de maneira assintosa a uma ditadura canalha como essa.
Tá bravo. hein? Pra caramba. Mas tudo bem? Não tem que ser diplomata com ditador, não. Mas a vacina chinesa foi, né? Vacina. A menos interessante. Eu tomei a Pfizer. Fala, Não tem nada chinês no meu corpo. Falando sério. Cuidado. Essa cerimônia com o ditador chinês é aquelas clássicas cerimônias de partido comunista, de puxação de saco, bajulando, mas acabaram dizendo uma verdade. O Xi Jinping se assemelha ao Mao Tse-tung, se assemelha no quesito de centralizar cada vez mais o poder, de impor esse poder, de usar esse poder de maneira cada vez mais autoritária, tornando a China um Estado cada vez mais totalitário. Mao Tse-tung fez genocídios numa escala que, é óbvio, o Xi Jinping não fez, embora mesmo ele persiga minorias, por exemplo, muçulmanas na China, de uma maneira que se aproxima, sim, do genocídio também. A China é o maior desafio do mundo ocidental neste momento. O crescimento chinês, as ambições chinesas, o desejo chinês de aumentar a sua esfera de poder e de controle ao redor do mundo, inclusive no seu continente, é o grande desafio que a gente enfrenta agora. Não é fácil vencer esse desafio, a gente vai precisar de concentração de esforços e de inteligência, e não de bravatas de que o mundo está cheio, mas que, pelo contrário, só ajudaram a China até agora. Zoe, para fechar. O Adriles falou tudo o que eu penso, então eu quero ressaltar aqui uma coisa, destacar uma coisa. É o seguinte, não é a primeira vez que a China, a ditadura chinesa, injeta dinheiro nos veículos de comunicação brasileiros. Já tem outros veículos de comunicação que eu não vou citar aqui para dar ibope. Então tem que ficar de olho, é perigoso. A China quer dominar o mundo, na teoria da conspiração, é realidade. E é uma vergonha o globo se prestar a isso, vender a sua alma para o demônio em troca de dinheiro. E quero falar aqui como descreveram o Xing Ling, como eu chamo. Um homem de determinação e ação. Um homem de pensamentos e sentimentos profundos. Um homem que herdou um legado, mas ousa inovar. E um homem que tem visão prospectiva e está comprometido a trabalhar incansavelmente. Mas isso não é vantagem, trabalhar incansavelmente? Tem que ver para que ele está trabalhando incansavelmente. Tem gente que trabalha incansavelmente para acabar com a liberdade das pessoas, para matar as pessoas por pensarem diferentes. Então não é um elogio falar que trabalha incansavelmente. É uma vergonha um veículo de comunicação livre defender um ditador como Xing Ling.